Oi, Clara. Olá, Boa Gorete, boa noite, noite. querida. Tudo bem? Tá tudo bem? Contigo tudo bem? Tudo bem. Eu sei que a sua agenda está super apertada. Sim, Você chegou ontem ou ontem. foi hoje aqui no Não, Brasil? Ontem. cheguei ontem. E boa noite a todos, Entendi. antes de mais, todos e todas que estão aqui Boa nos noite. acompanhando. Pois é, foi uma coisa assim bem. Eu consegui esse horáriozinho apertado aí com a Clara, por isso que não deu tempo de fazer essa divulgação, né, Clara, antes. Sim, Mas foi tudo assim bem. a última hora, mas a gente faz e com muita alegria, e com muito prazer, não é? É muito bom sempre falar sobre histórias, sobre saúde, né? Eu acho que é super importante, e um tema que tem que ser falado muitas vezes. Com certeza. Claro, eu vou fazer uma pequena apresentação e em Tá bem. seguida você se apresenta e aí a gente bate o nosso Sim, papo. sim, Pode ser? pode ser. Ok. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, com especialização em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento e exercício terapêutico na clínica médica. Esse Instagram, Prepara E 50 Mais, é um Instagram que incentiva e inspira pessoas a serem mais fisicamente ativas, principalmente os 50 mais, especialmente os idosos, e eu também trago muitos temas relacionados à saúde. E hoje nós convidamos aqui a Clara, porque a Clara, ela traz um assunto muito interessante hoje sobre um livro que ela veio lançar no Brasil, ela vai falar disso, que chama A Velhinha e o Porco. Já estou com ele aqui, ó. Que trata da solidão. Eu vi aí no seu Instagram e é um tema, a solidão é um tema muito árduo. E você trata de uma maneira divertida Sim, para leve. criança, né? Para a velhinha, quer dizer, tem tudo a ver com o meu público, né? Que nós somos da terceira idade e achei muito interessante porque existem muitas pessoas na terceira idade que vivem só Sim, e normalmente buscam uma companhia, ou um bichinho de estimação, ou uma outra pessoa para bater um papo, e assim é um tema que tem tudo a ver. Eu achei assim muito legal e achei assim, como é que eu queria que você se apresentasse, mas sim. depois e falasse um pouco da sua trajetória de vida, mas eu queria também saber, são tantas perguntas Sim, que eu tenho aqui, o que te inspirou a escrever sobre a solidão do idoso? Nesse livro para criança, porque essa intergeração é muito legal, sim. o idoso com a criança, essa contação de história. Eu estou com um turbilhão de perguntas, mas eu sei que você está cansada A com o gente tempo, vai, vamos lá. uma por cada vez a gente vai lá. Bom, meu nome é Clara Sim. Haddad, sou escritora, narradora de histórias e também biblioterapeuta, então é a questão das emoções através dos livros eu trabalho, né? A questão da biblioterapia. E já trabalho nisso há 25 anos, e por isso que também é a comemoração que vai acontecer amanhã no Memorial da América Latina, juntamente com o lançamento do livro. E tenho contado histórias, porque eu tive uma avó que me contava histórias, então foi uma base familiar muito importante, uma referência importante, amorosa, afetiva, de troca, partilha, que é tão importante desde tenridade, não é? Esse encontro de gerações, essa troca, né, da experiência com a criança que vê o olhar para tudo novo e a curiosidade, né, que está e reside muito na criança, né, a vontade de saber tudo. E eu era assim, né, aquela criança super curiosa e a minha avó sempre, ela não me dava a resposta pronta, ela me contava histórias e eu ficava refletindo através daquelas palavras o que ela queria dizer, né? Ela nunca me respondia diretamente o assunto que eu perguntava. Quando eu era pequena, aquilo me deixava mais ansiosa. Ai, mas não é isso que eu perguntei, eu quero saber, sabe? Quando ele precisava daquela resposta. Mas eu entendo que muito sabiamente ela, através das histórias, me fazia refletir sobre os assuntos, né? Porque a literatura ela tem essa característica de ser muito ampla, de falar de temas que às vezes são um bocadinho difíceis de serem abordados, e às vezes até temas tabu, né? Falar de solidão, literatura para a infância, falar da morte, né? Mas são temas que fazem parte da vida, né? E a Sim. literatura ela trata disso, né?
que a gente olhe com olhos de ver a nossa vida e, se conseguirmos, ressignificar algumas coisas para mudarmos a trajetória, se não nos está fazendo bem, né? Isso tanto criança, quanto jovem, quanto adulto, quanto a melhor idade, como eu costumo dizer, né? Porque melhor idade já está na sabedoria, na maturidade, já passou por tanta coisa, então tem uma sabedoria que o adulto ele não tem, porque ainda tem muita ansiedade, né? Eu acho que a maturidade traz essa leveza também, mas às vezes, né? E é o tema da solidão. Às vezes é muito duro, né? Ou não ter visita dos familiares, ou realmente estar sozinho, não ter um companheiro, né? Uma companheira. E isso tudo, querendo ou não, mexe muito com o psicológico, né? De você não ter com quem compartilhar a sua vida, as suas emoções, trocar. Nem que não seja uma relação amorosa, mas realmente conversar com alguém, né? Que é tão importante Sim. essa troca. É, desde sempre, né? Que as pessoas hoje em dia estão muito, lógico, as redes elas proporcionam uma possibilidade de intercâmbio, de troca, mas também isolam muito, né? Afasta, a gente tem que saber um bocadinho usar. E como é que surgiu isso da história, né? Que foi uma das outras perguntas que me fizeste. Eu ouvi essa história quando eu era pequena, eu li essa história e eu adorava ler, sempre desde tenridade, desde que eu aprendi mesmo. Eu adorava e eu devorava livros, né? Como quem devora um doce maravilhoso. E eu li essa história e eu sempre gostei dessa história. Só que eu ficava indignada na versão inglesa, porque é um conto popular em inglês, e eu fiz um reconto dessa história à minha maneira, com as coisas que eu achei que eu deveria abordar. Então, no conto original, tem elementos, então é a água, o fogo, né? Porque a velhinha ela vai pedindo ajuda depois, quando né, ela vai toda feliz para comprar o bicho, o animal de estimação, e tem alguns problemas, né? Uns percalços, como na vida às vezes a gente tem. Então ela vai tentar ter uma ajuda ali para ela conseguir voltar para casa. E muitos não ligam, né? Então, quando eu fiz a minha versão, eu pensei muito nessa questão, né? O idoso muitas vezes vive sozinho, às vezes não tá com os netos próximos, né? Essa geração nem sempre teve ou tem a sorte que eu tive de ter uma avó muito próxima, né? Então, são estruturas familiares um bocadinho diferentes. E, querendo ou não, o isolamento ele acontece. Com a pandemia, então, ficou pior, né? Então, essa questão de ficar sozinho, de acumular essa tristeza, e ela é muito sonhadora, minha velhinha da história, porque ela vai sonhando em ter uma companhia, de ter alguém, e de repente, né, como as coisas da vida, ela tem uma sorte. Ela encontra algo que faz uma mudança grande na vida, então ela vai, mas vai pedindo ajuda, né? Depois, quando ela volta com aquilo que ela queria, que era o porquinho, só que o porquinho causa, né? Faz alguns probleminhas. E, enfim, e ela não, né? Para ela chegar em casa, ela vai contar com ajuda. Mas eu pensei nisso, na solidão, no amor, na terceira idade, por que não? Né? Sim. O amor, eu acho que faz parte da vida, em todas as fases da nossa vida, é uma coisa essencial, importantíssima, porque sem amor é como uma planta que não tem água, né? A gente Uhum. murcha, a gente perde, né, o vício, a vida, e o amor é essencial em todas as relações, seja elas quais forem. Então, quando eu fiz o reconto, eu pensei nisso, também de trazer leveza assim, para a história tem humor, ela é divertida, mas trata de uns temas que são, digamos, tabu, né? Falar de solidão, falar de amor na terceira Ainda mais idade. para criança, né? Exatamente. E tentando buscar com leveza e com esse olhar de realmente de perceber que é importante, né? Tá ali com o nosso círculo de pessoas, ter troca, ter partilha, ter afeto, não isolar de forma de resolver tudo sozinho.
porque hoje em dia as pessoas acham que resolvem tudo sozinhas, mas a gente precisa muito do outro. É, Sim, com no, é, na, certeza. é na partilha que a gente cresce muito, né? Quando a gente fala aquilo que a gente sente. Na biblioterapia, com o trabalho, eu noto muito isso, né? A partir do momento que as pessoas escutam uma história e depois refletem sobre ela, né? Tiram essas reflexões ou insights daquilo que ouviram ou que leram, faz tipo um clique na cabeça, né? De coisas que estão tão à vista e que de repente a gente não vê, porque está na nossa frente, a gente não consegue enxergar. E quando ouvimos uma história ou lemos, a gente tem a possibilidade de se colocar no lugar das personagens de alguma maneira e ver por outra perspectiva, por outro ponto de vista, as situações. Né? Entendi. Mas quando eu escrevi, eu não pensei logo, ó, eu vou falar de solidão. Eu escrevi a partir da história que eu gostava, da infância, e depois, quando eu concluí, terminei, eu falei, nossa, que interessante, eu acabei pegando nesses temas que eu acho que são muito importantes e relevantes, inclusive de serem falados na infância, porque as crianças elas precisam também conversar, né, com os avós, os tios, as pessoas, né, estão cada vez mais no Incrível. computador e conectadas, e essa questão da comunicação, que é tão importante, ela vai se perdendo, né? A comunicação é essencial para todos nós, seres humanos. É uma necessidade humana falar, comunicar, né? Sim. Ô, Clara, o lançamento vai ser amanhã, né, no É, Memorial da América Latina. exatamente. Você é brasileira e mora em Portugal, é isso? Sim, eu também tenho nacionalidade portuguesa, sou luz-brasileira. Mas olha, eu sou uma mistura de várias coisas, né? Porque várias nacionalidades, várias culturas, porque tem sírio, libanês, holandês, né? É uma mistura. E eu gosto muito, porque através das minhas histórias eu também consigo partilhar esse leque de culturas que eu pertenço, né? Que é a minha Sim. família, que eu trago. E amanhã vai ser muito importante para mim. Primeiro que eu vou estar num um local que é icônico, é maravilhoso, que é o Memorial da América Latina. É algo inédito também ter uma narradora de histórias ali fazendo uma comemoração, no caso de 25 anos de carreira, de trajetória, trabalhando com isso mesmo, arte, cultura, né? Às vezes que é uma profissão às vezes bastante castigada e também abandonada por alguns, né? Porque a arte ela é essencial para a vida e comemorar 25 anos é um feito. E também, juntamente com isso, ter um lançamento de um livro com uma história assim divertida, mas que traz essas reflexões importantes. Que é Então, da a entrada é editora Telos, gratuita, né? da editora Telos. Eu tenho alguns livros na Telos, que é o Crocodilo, O que é que o Crocodilo Come ao Meio-Dia, narradora de histórias. Agora, a velhinha, em breve, outros, né? Porque a gente Agora, tem vários planos. esse livro aqui, A Velhinha e o Porco, eu acho que não é só para criança, ele também serve Não, para qualquer idade. Eu achei muito interessante, assim, o tema que você abordou, né? Eu imagino que você também, no outro livro eu não li, o Crocodilo, né, que você e tá falou. aqui. Que é que o crocodilo come ao meio-dia? Eu tô só com a versão em inglês, mas Eu, é o mesmo, mesma capa. eu não E sei se basicamente você também aborda algum tema assim, desse... acabo por falar da diferença, né? Sim. Porque é um elefante que é curioso e quer saber que o crocodilo come ao meio-dia. E nessa altura que o elefante é curioso, no tempo das rodas quadradas, os elefantes não tinham tromba, tinham um nariz pequeno e bem achatado. Mas esse elefante era curioso, ele queria saber, ele foi pela floresta, né? Descobri por ele mesmo, porque toda vez que ele perguntava, ele levava peteleco, ninguém tinha paciência, né? Que a paciência também é muito importante, né? Ninguém Não tinha só o paciência. amor, a paciência. Exatamente. E quantas vezes as crianças às vezes perguntam e os pais não têm paciência de responder uma pergunta, né? Então o elefantinho é um bocadinho a criança fala, mas por que isso? Mas por que isso? Né? E aí ele vai tentar descobrir, encontra pelo caminho
uma serpente que até ajuda, mal-humorada, mas ajuda, indica o caminho. E quando ele chega na margem do rio, ele vê o crocodilo. E o crocodilo, para provar que era ele mesmo, chora lágrimas de crocodilo, porque ele ficou emocionado de alguém procurá-lo para saber o que ele come ao meio-dia. Mas aí ele fala que é um segredo da floresta e que ele só pode contar bem pertinho. E o pequenininho, elefante, inocente, acredita e vai todo contente perto da margem, porque ele vai descobrir o segredo da floresta. Então abre bem a orelha, só que o crocodilo dá uma mordida no nariz dele, é uma confusão, porque puxa, 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 e fica com um nariz grandalhão, enorme, uma tromba, e ele grita, e a serpente vai lá, ajuda ele, consegue libertá-lo, mas ele fica com uma tromba, e ele, meu Deus, eu vou fazer com o nariz tão feio? Aí ela fala que tem muitas vantagens em ser diferente, que a Ah, diferença que é legal, boa, que que, bacana. que A ninguém precisa ser inclusão, igual né? a ninguém, e que ninguém precisa ser igual a ninguém, e que, olha, digo mais, ela fala, digo mais, você está muito melhor com esse nariz grandalhão, porque pensa, né? Aí ele Muito começa a pensar, interessante, e aí muito bacana. ela vai solucionando, assim, olha, vantagem número um, dois, três, aí ele fica feliz e, olha, realmente, você tem razão. Não tem mal nenhum em ter um nariz grandalhão, é até ótimo, eu posso fazer muitas coisas. Que E quando ele volta, incrível, quero ler confusão. esse também, viu? E Muito incrível confusão, e essas depois, histórias. quando ele chega, isso é importante também falar, quando ele chega no lugar onde ele vive, a mãe fica desesperada, né? Porque as mães são sempre as primeiras a ver a arte que a criança faz, né? Aí, o que você fez no nariz? Aí ele começa a mostrar tudo que ele pode fazer. E os elefantes pequenininhos começam a rir dele, a criticar, a fazer meio que bullying, né? Ai, credo, que nariz feio, se fosse assim eu nem aparecer na floresta. Eles vão falando, mas ele nem se importa com as críticas. E aí começa a fazer de novo tudo que ele pode fazer com o nariz e de repente um silêncio que todos os elefantinhos pensam. Ah, mas isso é muito bom. Olha só o que ele faz, eu também quero. E aí é uma questão de a crítica, muitas vezes, ela vem pela aquela vontade de ter o que a gente tem, Sim, né? verdade. Né, apontam um dedo, criticam. Então, os elefantinhos estavam rindo e criticando, porque no fundo, aquilo era muito bom. Como é que ele pode ter um nariz assim? Aí Entendi. eles perguntam, e aí ele fala: Ah, eu encontrei o velho crocodilo e perguntei o que ele come ao meio-dia. Aí eles, e aí todos os elefantes na manhã seguinte vão para a margem do rio falar com o velho crocodilo, né? E é por isso que os elefantes têm a tromba que a gente conhece nos dias de hoje, né? Então fala da diferença, fala um bocadinho do bullying, né? Muito Dessa legal. e eu acabo por. Não é uma coisa intencional. Quando eu escrevo, eu escrevo o que eu sinto, eu não penso em passar mensagem nenhuma logo a Não, partida. Eu quero é escrever. entendi. Eu deixo fluir a história que eu sinto, como eu sinto. E depois que eu finalizei, é que eu vou olhar com olhos de ver para ela e perceber que temas que eu abordei. Que Não traz é uma coisa ao uma contrária. mensagem, né? Não é Traz o uma contrário. mensagem das suas Eu histórias, né? gosto muito, porque lá está, como eu sou biblioterapeuta também, eu O acabo que quer dizer por. biblioterapeuta? É uma terapeuta ligada aos livros, eu trabalho com as emoções Hum, através das histórias, então, não só para crianças, mas para todas as pessoas de todas as que idades. Então, o que legal. é? É indicar um livro ou fazer narração de uma história a partir de um tema. Imagina a pessoa está deprimida ou ela não fica contente com nada. De repente, sei lá, ela está sempre insatisfeita, ela nunca se acha. A grama do vizinho sempre é mais verde, vá. Então, eu vou, a partir dessa temática da insatisfação, buscar histórias que abordem esse tema de várias perspectivas e maneiras, para que a pessoa possa refletir esse comportamento e tentar fazer as mudanças necessárias para que ela não se sinta assim, que ela melhore esse comportamento. Então, é uma forma de terapia complementar, não substitui a psicoterapia, nem acompanhamento médico, mas ela é complementar
nessa ajuda de desbloqueio das emoções através das histórias, através da literatura, né? Por isso que é biblioterapia, terapia Eu não através dos entendi, é livros. só para criança ou é para Não, adulto também? para todos que quiserem. É muito O tra... interessante, porque tem muitas pessoas que estão em fase assim de depressão, passando por uma crise de ansiedade, e tem livros que mudam essa situação. É Completamente. incrível, é Livros, maravilhoso filme, isso, essa... música, Eu não porque conhecia essa é profissão, vamos dizer, maravilhoso. incrível. É maravilhoso. E tem assim muitos profissionais aqui no Brasil também, mas na Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, né, comigo, com a Sandra Barão Nobre e com outros profissionais, são poucos ainda em Portugal, mas aqui no Brasil há um movimento muito grande, sobretudo para minha grande mestra, Cidinha Pardini, que vai estar amanhã também no Memorial da América Latina, porque o que eu fiz? Para além do lançamento do livro, eu pensei em convidar as pessoas que são referência na minha trajetória, Sim, né? Então eu peguei nas várias áreas, a Lenice Gomes na área de tradição oral e literatura, o Jonas Ribeiro na literatura, porque foi uma das pessoas que, quando eu conheci, eu me apaixonei mesmo pela forma como ele escreve e a literatura, como ele faz. Então, para mim, sempre foi um modelo e uma inspiração. E a Cidinha Pardini na biblioterapia, que é uma grande mestre nessa área. Então, é uma forma também de homenagear os mestres, né? A gente não aprende entendi. sozinho, Sim, né? A gente vai aprendendo a partir desses encontros que a gente vai tendo na com vida. certeza. E eu sou muito grata, né? Porque por esses encontros também eu fui vendo perspectivas, caminhos e aprimorando cada vez mais a minha arte, o meu fazer, né? E é muito Legal. bom, é muito Ô, bom. Clara, você é narradora Sim, profissional. Agora, sim, os pais, eles costumam ler para os filhos. Como você sim. falou, você teve a sorte que teve uma avó que leu para você. Na minha família, meus pais não liam para a gente, mas em compensação, eles compravam muitos livros, aquelas coleções, Machado de Ah, Assis, José de ah, Alencar, muito tal, bom. para a gente ler, né? Agora, por exemplo, tem uma amiga que mora aqui comigo que a mãe dela tinha essa cultura de ler diariamente. E ela é uma pessoa Maravilhoso. super culta em função dessa cultura que tinha na família dela, de ler livros inteiros, toda a coleção, né? Então, assim, aquele pai que pega um livro, aquela mãe para ler para o filho, ele precisa ter uma linguagem especial ou é só pegar o livro e A ler? linguagem especial é a linguagem do amor. É isso que a criança quer, sabe? A linguagem da proximidade, a linguagem do afeto. Porque, diferente de um narrador profissional ou de um mediador de leitura, o pai e a mãe vai criar vínculo amoroso, afetivo com essa criança através do livro. E através do livro, ele vai abordar temáticas que são importantes para o próprio desenvolvimento da criança e o conhecimento de mundo dela, né? Claro, dependendo da faixa etária, ela vai ter um grau de entendimento, de maturidade. E é importante que se leia muito, independente de ter técnico ou não, porque não são narradores profissionais. E às vezes as pessoas têm medo de pegar um livro para ler, porque acham que precisam fazer de um jeito X ou Y, mas na verdade o que preciso fazer é com a entrega. Nem que seja uma história, ou fazer combinados, de repente, assim, de ler um bocadinho a cada dia, porque vai criando uma rotina que é muito importante. Essa rotina de afeto, do momento de família, de conversa, não necessariamente só com livros, mas também histórias de vida. Saber como é que era a infância do avô, do avó, do tio, da tia, do pai, da mãe, né? Essas histórias de vida fazem com que as crianças criem um elo muito profundo com os pais, né? Esse diálogo é super importante porque quando elas crescem com esse ninho, com essa base muito fortalecida, né? Com base no diálogo, na proximidade, na amorosidade, que é fundamental para um crescimento saudável. Quando você pensa no livro só como algo didático para ensinar alguma coisa, você minimiza a potencialidade do livro, porque os livros podem ensinar, isso é um fato. Eles ensinam, eles trazem coisas, mas não é só para isso. A literatura ela abre horizontes,
da nossa mente, nos fazem pensar, até refletir sobre temas que a gente pode até pensar ou ter opinião contrária e criar o que a nossa própria opinião, ter esse senso crítico, tipo, gosto, não gosto, e tudo bem não gostar. Tem estilos que as crianças vão preferir e não tentar impor, de repente, um tipo de leitura. Eu acho que é importante também respeitar esse gosto que a criança tem. Às vezes elas têm a tendência, de repente, tem uma fase que gostam mais de quadrinhos, e não julgar que quadrinhos não são bons. São bons porque tudo é leitura, tudo é forma de ver, entender o mundo e de significar o mundo. Né? Então, eu acho Entendi. que é importante, né, esses momentos. E não tem técnica, eu acho que a grande coisa é o que eu falei no início, é estar disponível, fazer com o coração. Quando a gente faz as coisas com o coração, com entrega, tudo flui de uma maneira muito bonita e é inesquecível, porque é marcante. É aquele É, momento que você vê teu pai, tua mãe rindo como criança e que você olha admirado, isso fica muito gravado na memória do coração, não se esquece nunca, mas você né? dá um curso sobre isso, né? Sobre leitura, Eu sobre narração, né? dou cursos, eu ensino algumas técnicas, né, de como preparar uma história para contar, como fazer essa seleção dessa mesma história, né? Porque conforme a faixa etária, a gente vai respeitar também esse amadurecimento da criança. Eu posso, não quer dizer que eu não possa contar vários tipos de história, mas tem camadas de entendimento conforme a maturidade, né? Então, fazer essa seleção do que é o ideal, de repente perceber temas que são mais pertinentes, por exemplo, para os jovens, né, os adolescentes, que é um público muito temido para quem trabalha profissionalmente com a narração ou com a mediação de leitura, porque é um público difícil, né? É um Em público que qualquer área, eu acho. tá numa transição da infância, né, para a fase adulta, é uma transição, então é muita mudança, é mudança hormonal, de todos os níveis corporal, né? E mudança mesmo de vida, porque eles vão se encaminhando para fazer escolhas, escolhas que vão definir o futuro e a vida, né? Então Entendi. é muito pesado de repente, né? Uma carga pesada, você ter que decidir com tão tenra idade, ter, né, tanta certeza. Então, como são muito influenciáveis pelo meio, se eles não têm uma base, ou seja, um ninho, uma família muito forte, a tendência é ser tipo Maria vai com as outras, né? E depois isso a gente sofre as consequências quando somos assim, porque passados anos frequentando de repente um curso que a gente não queria, enfim, claro, conhecimento nunca é perdido, mas de repente não era aquilo que você queria. Então, as histórias a gente tem que buscar sobre essas temáticas da identidade, dessa força, a perseverança, do eu, né? De reforçar esse eu, não ser Maria vai com as outras, né? Porque é uma Coisas, fase que as pessoas têm a coisas que tendência. coisas que a criança ou o adolescente se identifique, né? Exatamente, que é uma fase Para muito de poder ter o prazer da aventura. leitura, né? Exatamente. Então, os temas têm que ser muito de acordo, adequados aos interesses que eles têm, porque vão mudar. A gente muda ao longo da vida, né? E eles também, eles vão mudar os interesses. Agora, nessa fase, toda a questão da sexualidade, do amor, da descoberta de uma série de coisas, de definição mesmo de um caminho a seguir, da sua própria identidade, quem que é você, né? O que você quer, né? Quais são as suas Entendi. convicções, o que você pretende. Então, conseguir assim, incentivar que eles comecem a refletir para buscar um próprio caminho e trilhar de uma maneira saudável, né? Porque a gente sabe que é uma Entendi. fase crítica e difícil, É, é difícil. difícil. Eu agora lembrei aqui que eu dei aula uma época para uma senhora que tinha mais de 80 anos e ela não enxergava bem. Ela conseguia enxergar, mas só o vulto. Então eu dava a minha aula de ginástica para ela e depois eu sempre lia um pouco para ela.
Entendeu? Então, quer dizer, mesma coisa com a criança, o idoso também, às vezes, necessita que alguém leia para ele. E também isso é Exatamente. muito legal, né, para o pessoal que está numa idade que tenha condição de fazer isso e que tenha idoso dentro de casa, é perfeito. É Pegar um livro desse maravilhoso. aqui para ler para um idoso é sensacional. É, porque, sabe, a literatura, ela tem um poder de nos fazer viajar sem sair do lugar. Parece clichê, mas é verdade. Quando a gente lê algo que nos interessa, que nos faz sonhar, a nossa mente começa, sabe, a produzir muitos pensamentos, muitas ideias, e é isso que é importante. Essa questão da saúde mental, de não se deixar as coisas andarem e não ter, como vou dizer, é, é, estímulo. É muito importante ter estímulos através de histórias, através de uma conversa, não é? Porque Agora, através da literatura a gente abre portas e janelas, né, no sim. mundo. Ô, Clara, mas tem uma coisa interessante, porque ler é uma coisa, interpretar é outra. Então, por exemplo, cada pessoa Sim, que vai ler vai ter um tipo de interpretação, sem entendeu? E dúvida às vezes a nenhuma. pessoa não consegue captar a essência do livro que o autor está querendo realmente mostrar. Então, eu acho assim, é muito mais difícil a interpretação do que a leitura em si. Sem Então, quem vai dúvida. narrar a história tem que ter essa sensibilidade de ler um livro que faça com que aquela pessoa que esteja ouvindo, no caso, o idoso, por exemplo, que eu estou falando, que é mais assim, a minha área, eu trabalho com pessoas idosas e vou sugerir, inclusive, esse livro, eu acho que tem que ter uma capacidade de interpretar, porque se a pessoa Sem não sabe interpretar, dúvida. para mim, não leu. Sem dúvida. E lá está. Por isso que é importante essa questão da preparação, ler antes de fazer a leitura para alguém, ter esse entendimento de qual momento eu vou fazer uma pausa, né? Será que eu vou utilizar uma voz diferente ou não? Nem todos vão fazer vozes diferentes, porque lá está, tem a ver com técnica, né? E muitos não têm uma formação, uma parte técnica. Mas, se você ler e tentar compreender o enredo, né, fazer essa preparação, fica um bocadinho mais fácil para contar. E nunca assim pegar um livro, de repente ler, sem nunca ter lido, porque você não sabe qual que é a pausa, qual o momento, de repente, de ênfase, de surpresa, ou o momento de mudança. Né? Isso para qualquer idade, não só para os idosos, crianças, mas para qualquer pessoa. Quando a gente pega um livro, primeiro de tudo, né, se a gente pretende lê-lo para alguém ou narrar para alguém, é fazer essa leitura para tentar ver em que momento, de repente, eu posso fazer uma pausa, um suspense, né? Porque isso vai dando um colorido na nossa leitura. É claro, nem todas as pessoas vão trabalhar profissionalmente com isso. É diferente, né, de quem trabalha profissionalmente, o mediador de leitura, ele vai fazer uma leitura um cadinho mais trabalhada, porque lá está, ele possui essas técnicas, ele trabalha profissionalmente com isso. Agora, quem gosta de ler, é uma questão de prática, ou de repente, ler em voz alta, ouvir a própria voz, né? Isso pode ser uma coisa interessante E para concentrado, começar. né? É, Porque às vezes a pessoa pega um livro e lê e aí não consegue captar a mensagem do sim, livro. Então, eu acho sem que fazer pausa, as vírgulas, a pontuação aí é super importante na leitura, né? para poder, Na narração, inclusive, na narração já é diferente. Quando a gente não lê o livro, a gente está narrando a partir daquilo que a gente leu, conhece, mas a gente não vai falar tal e qual está escrito no texto. Aí a gente, como a gente não fala como escreve, a gente dá ah, oralidade a esse texto, as pausas vão ser diferentes em lugares diferentes, porque a gente fala de uma maneira diferente que a gente escreve. Quando a gente escreve, a gente tem um rigor, né, na pontuação. Né? Então, a leitura em voz alta é uma coisa, a narração é outra. Enfim, isso é muito técnico, né? Mas são coisas diferentes. Quando a gente narra oralmente as histórias, imagina, é, antigamente não, porque ainda há algumas cidades onde as pessoas se reúnem para ouvir histórias. E muitas vezes essas pessoas que contam, elas não têm por base um livro.
Elas têm uma lenda, uma história que elas ouviram. Então elas contam. Então se juntam, né? E contam histórias e contam com o ritmo delas, com a forma de falar, com o jeito, com o gesto. E isso é oralidade, né? Os contos de Trancoso, os Sim. contos tradicionais, né? Que são maravilhosos. Então, é como voltar no tempo, sabe? Também, onde as pessoas se reuniam e ainda partilhavam saberes. E a arte de contar histórias, querendo ou não, ela, é, ela traz isso. Tem essa tentativa de resgate e manutenção dessa tradição que foi se perdendo com o tempo. Porque antes o narrador de histórias era uma figura, muito antigamente mesmo, há muito tempo atrás, o narrador era uma figura mesmo quase como, né, exercia uma influência muito grande nas civilizações mais antigas, porque o que ele fazia? Como ele sabia as histórias, não existiam as histórias em livro, ele era a pessoa que sabia as histórias de todas as pessoas da comunidade. Ele era uma espécie de juiz para apaziguar conflitos. Ele também trabalhava a questão das emoções, porque era como se tivesse algum problema emocional, que nessa altura não se dava esses títulos como a gente dá hoje, né? O narrador era um bocadinho também uma espécie de curandeiro das palavras, então as pessoas iam ouvir as histórias. Então, ele tinha uma função social muito importante nas sociedades antigas. Hoje em dia, as pessoas olham para a narração como entretenimento ou como algo educacional, mas a figura do narrador, ele ainda contém e traz essa tradição lá de trás, porque a narração ela é muito ampla. Ela pode ser trabalhada na parte da educação, da cultura, mas também das emoções, na parte corporativa, né? O chamado storytelling nas empresas, onde se conta a história da empresa, ou se conta a história, a biografia de alguém, né? Na verdade, no fundo, a gente conta histórias porque é uma necessidade humana de contar as Sim. nossas histórias. Como diz o mineiro, quem não gosta de uma prosa, né? Toda gente. É É, mesmo isso. E é uma necessidade da gente falar daquilo que nos acontece, das nossas emoções, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos dá medo, daquilo que nos dá alegria. É uma forma de partilhar. Então, é um resgate mesmo dessa humanidade, né? Que o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas estão muito frias e muito distantes, né? E que com a narração, e quando há, isso eu sinto nas sessões, quando as pessoas se entregam para ouvir mesmo a narrativa, há qualquer coisa no ar de mágico, que as pessoas se sentem conectadas umas com as outras. E tem. isso é tão bom e Aproxima, né? tão. É, é aconchego, sabe? Para mim, contar Aconchego, histórias como é você falou. sinônimo de aconchego. Como você falou com essa questão aí das redes sociais, que é o mesmo, por um lado é bom, mas por outro lado isola. E, então, estar próximo, contar história, é um aconchego realmente, né? Sem dúvida. É um momento ali que você tem um social ali com aquelas pessoas que estão em volta, ouvindo aquela história, você está aprendendo alguma coisa ali que o narrador tá contando e também desperta na criança ou em quem está ouvindo a vontade de ler, né? Sem dúvida. E mesmo assim, nas sessões para o que eu chamo de melhor idade, né, para os sêniors, eu acho demais, porque quando eu conto, eles também se lembram e querem contar histórias que ouviram na infância ou coisas que aconteceram. Então fica uma coisa muito interativa, porque é uma necessidade de falar, é aquele momento de interação, de partilha, de troca, de afetuosidade e também de trabalhar essa questão da memória, que é tão Sim, importante, né? exatamente. Para lembrar, discutir também o livro depois que é feita a leitura, né? Conversar, bater papo e discutir o tema, o assunto, a mensagem, Sim, lembrar o que estava no texto, não só para a criança, como o idoso que está precisando trabalhar essa questão da memória. É super é interessante. super, super importantíssimo, porque é uma forma de estar reavivando as coisas, né? Para a gente não esquecer, né? Você vê, então, que a gente não tem que trabalhar a mente e o corpo, né?
Sem mas os dúvida. dois têm que estar em harmonia, né? Tanto corpo e mente, né? Corpo são, Exatamente. mente sã e vice-versa. Então, assim, e legal pegar um livro desse que é destinado, assim, a princípio para criança, né? Mas Sim. que serve para o adulto também, para você começar a treinar, a contar. É, eu vou fazer isso, sabia? Que eu achei Acho que vale muito muito a legal. pena. É muito interessante assim esse trabalho com as histórias, mesmo com a atividade física, porque eu tenho até algumas ex-alunas que fazem o yoga com histórias, então fazem as posturas através das histórias, né? Não só com crianças, mas com uma variedade de público, e é algo que dá muito resultado porque as pessoas se conectam muito com as emoções, né, contidas nas histórias. Todas as histórias têm, né? Cada uma vai ter uma abordagem, um tema, talvez, né? Mas conecta, né? Que emoção conecta com emoção. Então aí dá tudo Nossa, certo. o seu trabalho é fantástico, Clara. É um prazer Obrigada. enorme estar aqui te ouvindo. E eu queria que você falasse, então, mais uma vez sobre o evento que vai ter amanhã, que é a Sim, comemoração pelos 25 anos. Por favor, você poderia falar, porque eu tenho certeza sim. que tem muita gente que não sabe ainda. E você podia falar sobre o Sim, evento amanhã? amanhã, a partir das 9h30 que começa o evento, né? A partir das 9 está abrindo os portões ali do Memorial da América Latina, vai ser no auditório da Biblioteca do Memorial da América Latina. Esse evento de 25 anos de carreira, onde eu vou ter convidados especiais, a gente vai ter um bate-papo sobre literatura, sobre narração, sobre biblioterapia. Logo a seguir tem um espetáculo comigo, com algumas histórias que eu vou narrar com um acompanhamento musical do maravilhoso músico Ramiro Marques. Então, tem até uma música que ele compôs para o livro A Velhinho Porco, que vocês vão poder ouvir, né? Descobrir que está mesmo maravilhosa, eu amei ter essa música. E depois, claro, o lançamento oficial do livro A Velhinho Porco, em português e em inglês. Então, tem a versão em inglês também, né? Em português e em inglês. Claro que também vou ter os meus outros livros lá, né? O que é que o crocodilo come ao meio-dia, né? Em português e em inglês. A Narradora de Histórias, que é um outro livro que está publicado pela Telos e que tem 8 histórias de vários lugares recontadas por mim, então histórias do Líbano, de Portugal, do Brasil, da Espanha, né? São histórias que é um pouco a minha trajetória como contadora. Então eu começo com uma história do Líbano, uma história que eu ouvia da minha avó, e depois vou seguindo o caminho pelo Brasil, Portugal, Espanha, pelos lugares por onde eu passei, e que as histórias que me tocaram bastante, né? Tem histórias do México também. Então é um livro que me é assim muito caro. E eu vou levar também o meu livro publicado pela Fábrica da História, que não está pela Telos, mas quem sabe a Telos depois publica. Por enquanto está na Cortez, mas eu vou levar a edição portuguesa, que é o Poeira das Estrelas, que é também, e fala de sonho, querendo ou não, é uma coisa engraçada, né? Na minha literatura, não é algo pensado, como eu disse, eu não penso, eu vou trabalhar esse tema, eu vou fazer isso. Eu escrevo primeiro, depois eu vejo sobre o que é que eu escrevi. E o Poeira das Estrelas, que foi o primeiro livro, né, que publicado, é algo muito assim que eu acho extraordinário, que é uma menina que quer alcançar as estrelas do céu. Então toda a gente acha que é impossível. Como assim? Estrela do céu está lá, é impossível alcançar a estrela do céu. E ela vai alimentando o desejo de ter pelo menos uma estrela na palma da mão. E ela quer tanto, e quando a gente quer muito com o coração, né, a gente faz acontecer. E ela falou: "Eu quero e eu vou conseguir". Então ela começa a caminhar e vai encontrando personagens, né? As fadas de luz, que falam que se ela quer algo com muita força, ela tem que seguir o caminho do coração e vai encontrar os quatro patas, os 100 pés, né? E a escada sem degraus. Ela, mas quatro patas, e de repente as fadas de luz desaparecem, mas ela está tão animada que ela vai caminhando.
e encontra os quatro patas, que é um cavalo branco com uma crina, com todas as cores do arco-íris, que tem, né, uma crina. E ela fala, ai, eu encontrei com as fadas de luz, mas elas me falaram para encontrar os quatro patas, mas eu não sei quem é. O cavalo fala, mas quatro patas sou eu. Se você é amiga das fadas, também é minha amiga e eu vou te levar até o fim da terra, até onde quatro patas podem ir. Então ela monta no cavalo, eu adoro essa ilustração, ela monta no cavalo e ele vai veloz como o vento até o fim da terra. E quando ele chega no fim da terra, quando a terra encontra o mar, ele fala, daqui eu não posso passar, boa sorte. E aí ela vai caminhando, vai até o mar, resolve molhar os pés, porque a água parece tão boa, e ela tem vontade de molhar os pés, e quando ela molha os pés, uns peixinhos coloridos se aproximam, ela fica tão encantada que ela fala, peixinhos, vocês não sabem onde é que eu posso encontrar os 100 pés? É que eu preciso muito falar com ele. E ela nem sabia que estava falando com os filhos dos 100 pés, que é um peixe enorme, com todas as cores do arco-íris, e que Que legal. aparece muito curioso e fala assim, mas nunca ninguém veio até aqui me procurar, o que você quer? Aí ela fala, eu quero muito alcançar as estrelas do céu. E ele fica assustado e fala, mas isso é perigoso, você não tem medo? Ela, eu não tenho medo, eu quero. Aí, quando ela fala com muita determinação, ele fala para ela: poxa, eu vejo que você está determinada e eu vou te levar. Então, suba nas minhas costas. Então, ela sobe nas costas do grande peixe e ele vai pelo mar adentro. E ela vai encantada olhando a cor do mar, que vai mudando, o tipo de azul, vai ficando cada vez mais intenso. E quando ela olha mais para frente, assim, na linha do horizonte, ela vê o arco-íris. Ela não quer acreditar que ela está se aproximando do arco-íris. E, de repente, o Sem Pés para no início do arco-íris e fala: daqui não posso passar. Essa é a escada sem degraus. Suba por ela, mas ouça com atenção um conselho. Nunca duvide de ti. Nunca olhe para trás. Siga sempre em frente. Boa sorte. E aí ela salta das costas dele e vai subindo pela escada sem degraus. Só que como é sem degraus, ela escorrega. Mas ela quer Hum, tanto que ela vai. Ela escorrega 2 passos, mas ela dá 3, ela vai. E quando ela chega lá no alto, no firmamento, ela vê todas as estrelas e ela própria parece uma estrela, né? Porque todos ah, nós brilhamos, né? Como que e juntos maravilha. fazemos uma constelação. E ela fica tão Que feliz, tão coisa feliz, tão feliz. linda. Ela se estica toda para pegar a estrela, mas passa um cometa, ela se desequilibra. E quando ela olha para baixo, ela fica com dúvida, porque às vezes a dúvida aparece, o medo, a hesitação. Será que eu estou fazendo certo? Mas já é tarde, porque ela duvidou, então ela vai caindo pelo arco-íris e o tempo vai ficando assim frio, ela vai se encolhendo, dá um bocejo e adormece. E só acorda na manhã seguinte, de pernas para o ar, no quarto dela. Os pássaros cantam, o sol brilha no céu. Aí ela abre assim os olhos e pensa: será que eu sonhei? Ou será que eu alcancei as estrelas do céu? E quando ela olha para a palma da mão, ela vê um brilho pisca-pisca e ela sorri feliz, porque ela sabia que aquilo era o restinho da poeira das estrelas. Então a gente nunca deve deixar de acreditar nos nossos sonhos, né? É um pouco a Nossa, que mensagem história desse livro, linda. Que coisa linda. Como é que chama o livro? Poeira das Estrelas. Poeira das Estrelas. E é um livro de É. incentivo, né? Também de força, e assim, é um bocadinho. Eu acho que eu sou um pouco a menina, sabe? É engraçado que eu me vejo. Eu dei o nome da minha sobrinha, mas lá está. Uma coisa que eu faço muito na minha literatura é me inspirar também nas pessoas que são do meu convívio, sabe? Eu até escrevi uma história para o Erivan, quem sabe, logo logo sai, porque realmente assim eu me inspiro pelas pessoas e pelas histórias das pessoas. Eu acho isso extraordinário quando a gente consegue transformar isso em literatura, sabe? Teve Isso. uma pessoa que falou aqui, Norma, linda história, linda mesmo, lindíssima. Nossa, eu vou querer ler também. Ô, Clara, lá no evento de amanhã vai ter a Telos lá, vai ter Vai livros para comprar? vai ter os livros da velha. Todos os meus livros vão estar lá, todos eles vão estar para a venda. E vai ser muito bom, porque além dos livros à venda, que vocês podem comprar e levar autografados para casa, e de repente até comprar
para oferecer no Natal, olha que prenda boa. Dar Sim, livros, né? com Eu acho que certeza. é um presente incrível, porque é um presente que nos acompanha pela vida. Cada vez que a A gente lê gente, um livro, a gente tem uma a leitura gente dele, lembra, né? né? Aqui a gente sempre gosta de dar livros para a criança, né? Para a criança que já está lendo, a gente procura. Tinha até um livro uma vez que eu comprei infantil que era Todo Mundo Solta Pum. Era mais ou Ah, menos sim, assim. adoro, 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 adoro. Teve um também que era relacionado às princesas, a Sim, princesa também sim, é solta de um pum, um amigo meu, negócio é do assim. Ilan Brennan. Sim, Ah, é? sim, sim. E a gente É. compra os livros para as crianças, mas primeiro lê todos, para Sem depois dúvidas, é presentear. porque, olha, é uma coisa que é certa, a boa literatura, ela é transversal para todas as idades, porque quando é uma boa literatura, há um interesse de todos. Cada um vai ter a sua leitura a partir da sua maturidade, a camada de leitura, né? Tem camadas, tem histórias que são mais difíceis para as crianças em determinado momento, mas quando elas pegam um livro e vão ler novamente com outra idade, ela já tem outra compreensão. Por isso que eu acho que oferecer livro sempre é muito extraordinário, porque a cada leitura que a gente faz, a cada fase da vida que a gente encontra o livro novamente, a gente lê de forma diferente, vê coisas diferentes. É a mesma história, mas É, o nosso olhar mudou, porque a gente vai mudando ao longo da vida, né? é, Então, eu acho que livro é aquele presente que nos acompanha para sempre, para para sempre. Tanto sempre. que a velhinha foi algo que eu li na infância. Eu nunca me esqueci. E aí, no verão passado, que eu decidi, falei, ai, não, vou trabalhar algumas histórias, eu preciso reescrever, vou trabalhar aquela história que eu lia na infância, que eu adorava. Então, eu fiz e mandei logo para o Erivan gostou, mas é algo que é da infância. Então, para você ver, é algo, né, antigo, que eu já tenho alguma idade, É, né? eu lembrei, o título do livro era Até as Só Princesas Soltam Pum, um não é pum. todo mundo, Até as Princesas. Sim. Esse livro da velhinha, que bom que você guardou na sua memória aí, Sim, reescreveu, né? reescrevi e foi maravilhoso reencontrar, assim, que eu era pequena e eu lia, foi das primeiras coleções que eu tive na minha vida, porque a sorte que eu tive sempre uma família que sempre me incentivou e sempre me ofereceu livros. E era um livro que depois eu perdi. Tive uma mudança de casa e perdi. Pertencia ao mundo da criança, sabe aquela coleção antiga, O Mundo da Criança? E eu perdi e era o que eu mais adorava. E passado muito tempo, não vi o livro. Um dia fui para Belo Horizonte, uma amiga que é contadora de histórias, o marido dela faz coleção dessas, né? Compra coisas em leilão, coisas Sei. antigas. E ele tinha visto o livro. E eu falei, não acredito que tem esse livro, eu preciso desse livro. E aí ele conseguiu e me ofereceram, deu tempo, né, de eu levar para Portugal, e eu fiquei com o livro ali. E é uma imagem tão maravilhosa, porque é engraçado, é um livro que só tem uma ilustração, não tem mais nada. Nossa, É uma ilustração, é a velhinha, uma ponte que nesse texto antigo estava escrito Pinguela. Eu adorava aquela palavra diferente, né? E é outra coisa que eu acho que é interessante. Muitas vezes, ai, não vou ler, que palavra difícil, que coisa diferente, ou explica. Eu acho que isso é uma oportunidade de ter novo vocabulário, de ensinar palavras novas. E eu ficava fissurada com a palavra pinguela. Ah, se o porco não atravessa, eu não posso atravessar a pinguela, senão eu não volto para casa, né? E eu ficava com aquilo. E me marcou muito, né? No conto, que é o tradicional em inglês, tem outros personagens. E quando eu peguei para recontar, eu fiz essa minha releitura do jeito que eu imaginava. Engraçado, era como se eu voltasse a ser criança no meu verão, quando eu peguei para escrever, que eu gosto de escrever com papel e caneta, eu não escrevo no computador. Depois é que eu passo no computador. Eu sou ah, tá. old fashion. Pego lá minha caneta porque eu fico conectada com o papel, com a caneta e eu escrevo lá as minhas garatujas, né? E depois que eu faço o texto é que eu passo para o computador, porque eu preciso dessa Entendi. conexão com o papel.
né? Eu não escrevo Legal. diretamente no computador, e ando sempre com um caderninho que eu anoto tudo, frase, coisa que às vezes as crianças falam, porque tudo pode virar história, né? Com certeza, são referências, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Claro, amanhã vocês podem conhecer a minha obra, ouvir as minhas histórias, comprar os livros, enfim, vai ser muito bom a partir das 9 da manhã, que é a abertura de portas, 9h30 começa o evento, é até o meio-dia e entrada livre. Então é só ai, que chegar maravilha. e vai Ô, ser mesmo Clara, muito bem recebido. eu já tinha um evento marcado, mas eu não sei se eu conseguir sair antes, eu vou. Mas infelizmente eu já tinha esse evento marcado. De qualquer forma, já tem aqui o seu livro. Sim, sim, Vou sem adquirir dúvida. os outros para eu poder ler, porque principalmente esse primeiro aí que eu amei, esse da poeirinha, Das poeirinha estrelas. É das um livro que foi o meu estrelas. primeiro livro Esse e aqui eu não sei se eu especial. posso falar qual é o bichinho de estimação da velhinha ou O eu deixo a pessoa. porquinho, é o porquinho, a Eu velhinha e o porco. achei o É. máximo, porque agora está inclusive na moda o pessoal ter porquinho como animalzinho de estimação, né? Mesmo. Então, até Há os até um editoras. estudo há um estudo até que os animais de estimação, eles minimizam a solidão, né? Há um estudo que foi feito, né? Porque assim, depois que eu escrevi, é que eu fui fazer as pesquisas e há uma pesquisa feita que os idosos que têm procurado esses bichinhos de estimação ganharam nova vida, ou de ter um gatinho, ou de ter um cãozinho, um porquinho também pode ser, como a Um velhinha ser da vivo história. para criar, para tomar conta, né? Exatamente, exatamente. Acaba por ter esse vínculo afetivo tão necessário e importante, né, Você sabe para que tem nós. uma senhora aqui no prédio que ela tem uns, acho que uns 74, 76, por aí. E ela tinha uma cachorrinha e a cachorrinha faleceu. Aí logo em seguida ela comprou, adquiriu, sei lá, outra cachorrinha da mesma raça os filhos não queriam mais, porque ela disse, mamãe, a senhora já está com idade, para que ter outro cachorro? O cachorro dá muito trabalho, não sei o quê. Aí ela bateu o pé firme e disse assim, eu quero porque é minha companhia, eu não vou abrir mão. Ela disse, mas se houver alguma coisa e tal, a senhora Sim. ficar doente, no problema de vocês, ela disse, mas eu quero ter o meu Adoro. bichinho de estimação. Então, assim, eu vi essa história da velhinha procurando o bichinho de estimação e o porquinho e tal, eu lembrei, né, da história dessa senhora, eu falei assim, mas Mas você que solto, sem querer, vai de encontro a muitas histórias. Pode não ser um vai, porquinho, né? Mas vai é, de encontro a isso de repente estar ali tomando o seu cafezinho quente e olhando ali a sala que está vazia, né? Querendo alguém para conversar, para partilhar. Quantas, né? Velhinhas ou velhinhos também às vezes é, estão assim. e o bichinho de estimação, você conversa com ele, você tem que dar banho, você tem que sair para passear, que é uma ótima atividade física, sair com o bichinho de estimação para Sim, fazer uma caminhada. Quer dizer, além da parte afetiva, né? Que é você tem esse ali aquele vínculo. serzinho, esse vínculo com o bichinho de estimação. Claro, a nossa live ia ser no máximo Sim, 30 minutos, mas ficamos quase passamos. uma hora, Não tão tem maravilhosa. problema. Eu sei que você amanhã vai ter que acordar Tem cedo, vai ter que descansar, problema porque você nenhum. está viajada aí, fuso Vai horário, sim. etc e tal, Tô mas toda então trocada um bocadinho, é, mas tudo eu bem. queria eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram aqui prestigiar a nossa live. Estou muito feliz, adorei te conhecer, Eu viu, também, Clara? Vamos. Gorete, muito obrigada pelo convite. Foi um Eu que prazer. agradeço você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui falar do seu livro, do seu evento. Eu desejo muito sucesso para você. Ó, aqui está dizendo valeu muito a pena. E, Obrigada. e convido todo mundo amanhã no Memorial da América América Latina, Latina. na sala da biblioteca, é isso que você falou? No auditório da No auditório. biblioteca. É porque o memorial é muito grande, então buscando o auditório da biblioteca,
é entrada gratuita, são todos bem-vindos, bem-vindas. A partir das 9 da manhã, abrem as portas, 9h30 inicia o evento, com muitas coisas, bate-papo sobre literatura, espetáculo comigo, com acompanhamento musical do Ramiro Marques, e depois o lançamento oficial do livro A Velhinha e o Porco, e vocês vão encontrar minhas obras todas publicadas pela Telos Editora e também da que Cris. vai estar lá presente. Quem quiser presentear os Exatamente. netos, filhos, amigos. Podem aproveitar porque levam com uma dedicatória especial. O Opa! livro fica mais especial ainda com dedicatória. Você vai ficar no Brasil até quando? Eu vou ficar um tempinho, até fevereiro, então eu vou fazer Que ótimo. também algumas apresentações em outros lugares, outras cidades. Então, fiquem atentos, vocês podem também, se quiserem, me seguir aqui no Instagram, Sim, é só era clicar isso que eu ia no meu perguntar. perfil, ou se não, entrar no meu site, que é www, meu nome, né, claradade.com, e clicar na agenda, que vocês ficam sabendo por onde eu vou andar. E amanhã, para além do lançamento, do evento com narração, eu também vou anunciar um novo projeto que eu vou lançar, né, que vai estar valendo a partir de segunda-feira. Então, sábado vai ser um dia de grandes emoções e revelações. Ótimo. E depois você vai falar desse lançamento no seu Instagram, né? Eu vou fazer uma live. E aí vou explicar o projeto, mas eu vou lançar amanhã. Amanhã é o dia D. Que maravilha. Clara, então, muito obrigada, gratidão. Tá? Agradeço também a Telos Editora, que te trouxe aqui para a gente bater esse papo, Erivan, Renata. Tá? E, pessoal, todos convidados, é um passeio maravilhoso. O Memorial é um lugar super bonito para conhecer. Fantástico, é um ponto turístico aqui de São Paulo, né? Sim. Então, todos convidados. Então, obrigada. Muito obrigada, Gorete. Obrigada a todos e todas que participaram, que nos ouviram. E, se puderem, apareçam amanhã, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Muito obrigada. Vai ser uma grande oportunidade de te conhecer pessoalmente. Com certeza. Então, boa noite, obrigada. Eu vou finalizar aqui a nossa live, tá? Beijo. Beijo, boa noite. Abraço de contos. Tchau, tchau.